Olá, pessoal. Então, vamos agora para de todas as nossas aulas, né, dando continuidade, né? Já falamos, então, aí do tecido epitelial, já falamos do próprio tecido conjuntivo, né, principalmente tecido conjuntivo propriamente dito, tecido cartilaginoso, e agora vamos falar um pouquinho aí sobre o tecido ósseo, ok? Então, vocês devem lembrar, né, eu utilizo esse slide aqui para trazer isso novamente para vocês, que a gente tem, como eu falei, tecido epitelial e os tecidos conjuntivos. Dentre os tecidos conjuntivos, o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido cartilaginoso, que a gente viu na aula anterior, e o tecido ósseo, que a gente vai estar vendo aqui hoje. Por último, teremos o tecido sanguíneo, né, e o processo de hematopoiese, né, formação do sangue. E esse vai ser o nosso último tecido básico aqui dessa parte de tecidos conjuntivos. Depois teremos tecidos musculares, né? Tecido muscular e tecido nervoso, ok? Então, falando um pouco aí especificamente do tecido ósseo, né? Um tecido cujas características gerais, né? São um pouco parecidas aí com a cartilagem, com o próprio tecido conjuntivo propriamente dito. Por quê? Porque você tem também poucas células, né? As células são afastadas aí, uma quantidade muito grande aí de substância extracelular, a matriz extracelular, né? Mas aí, ao contrário dos outros tecidos conjuntivos, ao contrário aí do tecido cartilaginoso, aqui no tecido ósseo, a gente já tem uma vascularização, né, e uma inervação bastante pronunciada. Então, são das principais diferenças, né, do tecido cartilaginoso, né, e do tecido ósseo, além de, obviamente, as questões de células e próprio de constituintes de matriz, né? Essa matriz ela é uma matriz calcificada, né, bastante rígida, né, forma, então, o nosso esqueleto, né? Então, tudo que vocês veem aqui como esqueleto já, essa matriz aí calcificada, né? Um esqueleto, no caso aí, as células estão mortas, mas você ainda permanece, né, no processo de ossificação, ainda permanece essa matriz aí calcificada durante milhares de anos aí, dependendo do grau de preservação, né? Milhares e até milhões de anos. Então, aqui é um aspecto típico, né? As regiões, né, mais aqui escuras são regiões já de calcificação, né? E as regiões mais claras são regiões onde ainda tem células aqui do tecido ósseo em formação. Então, o osso, né, que é isso que é importante, o osso no tecido é um tecido vivo, né? Isso deve ficar bem claro aí para vocês durante a aula, ok? As propriedades funcionais do tecido ósseo, a gente vê também essa questão da calota craniana, também fechando a sua cabeça, né? Proteção, muito suporte para tecidos moles, como no caso aí, o próprio cérebro, o alojamento e proteção da nossa medula óssea, né? A medula óssea fica em ossos longos, né? Do nosso corpo, a região produtora de sangue, né? A própria sustentação, sistema de alavancas, né? Quando você corre, proteção dos órgãos vitais, né? Caixa craniana, nossa caixa torácica também, né? E pontos também de inserção para músculos e tendões. Então, é um tecido, como são todos os outros, mas aqui o tecido ósseo é um tecido muito importante, né? Dentre essas propriedades funcionais, vocês vão ver bastante isso aí ao longo da universidade em fisiologia, mas é importante que vocês saibam, né, que o tecido ósseo faz esse armazenamento aí do cálcio no esqueleto, né, e todo esse processo de regulação de cálcio dentro do organismo, ele sofre uma regulação hormonal a partir de hormônios, né? Vocês ainda estão aí no início do período. Hormônios são substâncias ainda de peso molecular reduzido, né? São substâncias pequenas, na maior parte das vezes, proteínas pequenas ou pequenos peptídeos, né? Que são poucos aminoácidos encadeados, né? Vocês vão ver mais detalhes aí nas aulas de bioquímica. E aí você tem alguns hormônios que vão estimular a reabsorção óssea, né? Trazendo o cálcio de volta para a circulação sanguínea, como o paratormônio, e a calcitonina, que tem um efeito reverso, né? Inibindo a reabsorção óssea. E aonde que estão esses hormônios? Muitas vezes nos órgãos aqui na nossa própria tireoide, né? Que pode produzir a calcitonina, então aumentando a deposição de cálcio, etc. Então, você tem nas paratireoides, como o próprio nome já diz, paratireoide secreta o quê? O paratormônio. A paratireoide fica aqui na frente da tireoide, né? E o que acontece é que você vai ter, então, esse efeito, né, do hormônio, o hormônio como
pode ser descrito, né? O hormônio tem essa ação à distância, né? Então, da onde ele é produzido, na tireoide, na paratireoide, cai na corrente sanguínea e vai agir à distância. Então, aqui só algumas regiões aqui de demonstração, né, de onde são secretadas essas estruturas aqui, estruturas do epitélio, só para pegar o gancho do epitélio simples cúbico, para vocês observarem, né? A gente tem essa caracterização, né? O epitélio simples cúbico pode ser, inclusive, aqui da própria tireoide, né? Com hormônios aqui no seu interior. Então, o tecido ósseo é formado por células e substância intercelular, a matriz óssea, né? As células a gente vai ver mais em detalhe, mas são os osteoblastos, osteócitos, lembrando, né, sempre blasto, célula jovem, cito, célula já mais madura, osteoclastos e células osteogênicas, né? Vai ver daqui a pouco os osteoclastos estão envolvidos na reabsorção óssea e as células osteogênicas ou osteoprogenitoras, né? Como a gente viu um tecido cartilaginoso, aqui tem uma estrutura bastante parecida, né? E essa substância intercelular, a gente tem tanto a porção orgânica, né? Isto é, uma porção que é produzida dentro das células, né? Que no caso é o colágeno tipo 1, né? O colágeno, 95% dessa porção orgânica é o colágeno tipo 1, que é alta resistência, né? Os glicosaminoglicanos que a gente falou, né? Sulfatados, né? Queratin sulfato, condroitin sulfato, os proteoglicanos, né? Principalmente aqui também as glicoproteínas estruturais, né? Além dos proteoglicanos, que, como o nome já diz, né? No tecido ósseo a gente tem a osteocalcina, né? A osteonectina, osteopontina e cialoproteína. Então, a gente sempre lembrando desses prefixos, né? Ósteo, que tem a ver realmente aí com o osso. E a porção inorgânica, ou seja, aquilo que você pode obter a partir da alimentação, a partir do controle do metabolismo, a gente tem os complexos cristalinos, principalmente de hidroxiapatita, que o cálcio, o fosfato, né, que fazem parte desses complexos, né? Então, aqui está um aspecto de um osso aqui por desgaste que a gente vai observar aí ao longo da aula hoje, tá? Então, como eu falei, só para definir melhor essas glicoproteínas estruturais, as que não são colágeno, como a gente falou, o colágeno tipo 1 é mais abundante. A gente tem a osteocalcina, que vai ajudar aí, né, como tem a ver com o cálcio, no processo de mineralização, vai se associar ao cálcio, vai manter essas concentrações naquelas elevadas ali de cálcio, né, com hidroxiapatita, na matriz extracelular. A osteopontina, que vai ser fundamental nos osteoclastos, que é a célula que faz essa reabsorção óssea, então que vai servir como ligante da matriz óssea as proteínas de membrana dos osteoclastos. A gente vai estar falando disso daqui a pouco, processo de reabsorção óssea. A osteonectina, fundamental durante o processo de formação do osso, né, a morfogênese e remodelação óssea, e a cialoproteína óssea, que vai então permitir a associação dos osteoblastos via integrinas, né, que são proteínas também de contato aí, célula-matriz, célula-célula, tá? A origem embriológica, como todos os tecidos conjuntivos, o osso vem dessa célula progenitora mesenquimal, célula indiferenciada mesenquimal, que vai dar origem aos progenitores osteoblásticos, né, que vão dar origem ao osso, e também as células que são responsáveis pela reabsorção óssea são os osteoclastos, né? Então, elas vêm já de uma linhagem macrofágica monocítica, ou seja, são células que advêm aí da sua medula óssea, vem do sangue, né? Vem do mesmo precursor da sua medula óssea, tá? O tecido ósseo, então a gente vai falar um pouquinho dos tipos celulares, como o nome já diz, os osteoblastos, né? Blasto célula jovem, vai fazer essa síntese da porção orgânica, né? Da matriz celular óssea, né? O chamado osteoide, né? Então, a gente pode observar várias dessas células aqui em volta, né, do mesênquima, os osteoblastos, né, enquanto que o osteócito já é uma célula mais madura, que fica dentro do osso aqui que foi formado. Tá? Esse mesmo esquema continua aqui, né, uma célula mesenquimal progenitora, né, e lá no processo de formação de osso, né, que a gente chama de blastema, que é uma formação do osso ainda jovem, a gente tem os osteoblastos aqui em volta, essa camada a gente pode ver na histologia aqui embaixo, né? E os osteócitos já dentro lá daquela matriz calcificada, né?
E aqui é o processo que a gente chama de mineralização, com a chegada do cálcio, né, a partir de vascularização, esse osso aqui vai mineralizando, como pode ser observado aqui, essa região mais escura já é um osso aqui já formado, né, um osso que já é em processo de formação com deposição de cálcio, né. Esse tecido ósseo, né, como eu falei, ele advém da célula mesenquimal como é que você diferencia um osso, né? Você, em geral, esse osso, essa célula mesenquimal receber sinais, né, ou a produzir sinais de CBFA1, BMPs, que são chamados, né, bone, ou seja, osso, né, morphogenetic, né, de morfogenética, protein, né, a proteína morfogenética de osso, que é utilizada em vários, hoje em dia, projetos biotecnológicos, os TGF-betas, né, que é a grande família desses BMPs, os bone morphogenetic proteins, vão formar os osteoblastos. Então, os BMPs e os TGF-betas, esses são esses fatores de crescimento que vão regular a diferenciação dos osteoblastos, e o CBFA1 é o gene osteoblasto específico que vai controlar a diferenciação desse osteoblasto. Como que a gente estuda isso no laboratório? Como é que a gente sabe que esses genes são importantes? A gente tem um esqueleto aqui, né? Essa aqui é uma técnica de coloração em que aqui azul você vê a marcação, né? Onde está se formando cartilagem, e em roxo osso já calcificado. A gente vê aqui que no indivíduo selvagem, um camundongo normal, a gente tem, então, essa formação desse osso, né? Então, a gente tem regiões roxas e regiões azuis, ainda está no processo de calcificação acontecendo, né? Calcificação normal. Agora, num indivíduo em que não tem esse CBFA1, né? Ou seja, um indivíduo que a gente chama de nocaute, um indivíduo que perdeu a expressão desse CBFA1, de não ver aquelas regiões ósseas aqui, regiões roxas, né? Então, ele não forma osso, ele mantém o seu esqueleto todo em cartilagem. Isso também é uma característica importante do processo, em que o osso ele vem de um molde de cartilagem, no chamado aí no processo de ossificação endocondral, ok? Ainda na apresentação desses tipos celulares, a gente tem os osteoclastos, né? Clastos são células com grandes núcleos que vão fazer essa reabsorção óssea e remodelando o osso. Então, o osso é um tecido sempre em processo de remodelamento, não é uma coisa estática, como a gente às vezes olha, um esqueleto, né? Mas numa pessoa viva, esse esqueleto ele sempre está sofrendo um processo de reabsorção. Então, está essa célula grande aqui, o osteoclasto, tá? E toda a zona de reabsorção. Tem a célula multinuclear dessa região, que a gente vai ver um pouquinho mais em detalhe depois, como que acontece esse processo de reabsorção óssea, que é um osso maduro e o osteoclasto fazendo remodelamento, né? Então, é isso, só para terminar essa primeira parte da nossa aula. A gente veio falando, então, até aqui, os constituintes do osso, os constituintes celulares e também os constituintes acelulares, a matriz extracelular. Então, só relembrando, né, para fechar, os osteoblastos, né, essa camada de células aqui envolvendo o osso, né, esses osteoblastos sintetizando também a matriz óssea, colágeno, os osteoclastos, a célula multinucleada grande aqui que faz o processo de reabsorção, a matriz óssea com os osteócitos já aqui dentro, tá? E essa matriz que acabou de ser formada pelos osteoblastos, agora aqui dentro a gente tem um osteócito já, célula já madura, numa matriz já mineralizada, tá? Então, a gente vai parar por aqui para dar um pequeno intervalo, depois a gente retorna no vídeo 2 com tipos e variedades de tipo ósseo. Classificações macroscópicas e microscópicas, ok? Muito obrigado, pessoal, por acompanhar a aula. Parando aqui a gravação.